Continuamos a sessão da tarde com um momento eh, também bastante importante para a nossa associação, que é nos associarmos ao lançamento do livro do professor José Nogueira da Rocha, que nos oferece um testemunho histórico sobre a evolução da gestão hospitalar em Portugal. Para fazer o lançamento do livro, pedi ao professor António Correia de Campos eh, para intervir. Muito obrigado. O povo costuma dizer pau para toda a obra, não é? Ou pau para toda a colher e pano para toda a obra, não é? Bom, caro Alexandre, caro Zé Nogueira da Rocha, caros amigos, dirijo-me em especial à família do professor Coriolano, aqui presente, a sua filha e o seu genro, e à Maria Jorge, e suponho que filhos do Zé, que aí estarão, e a todos à diretora da nossa escola, Carla, e agradecer-lhes este convite para aqui estar hoje a apresentar este livro, que é um livro muitíssimo interessante e muitíssimo útil. Este livro engana muito. A princípio, julga-se que é um trabalho sobre leis orgânicas de hospitais, com todo um cortejo de fastidiosas descrições que possam vir à ideia. E não é. Depois pensa-se que é uma autobiografia e não é. Haverá até quem possa pensar que o autor pretende falar no que jamais teria alcançado, vingar-se da adversidade, por exemplo, procurar protagonismo seródio, lutar contra fantasmas do passado, e não é nada disso. E haverá ainda quem possa pensar que se trata de uma vindicta política. O autor ter-se afastado da política muito cedo e agora, com a inimputabilidade do peso dos anos, considerar-se-ia livre para dizer o que pensa no seu íntimo. Olha quem! Não conheço ninguém mais reservado que José Nogueira da Rocha, nem mais cuidadoso e comedido em posições que possam ferir outros, nem mais distante da espuma dos dias, nem mais afastado da intriga malsã. Não, nada disso. Claro que o livro trata de hospitais e discute a sua organização. Claro que o autor relata um pouco da sua vida, não muito, e sempre dizendo mais de si através do que pensa dos seus mentores e modelos, do que confessando-se diretamente. Claro que quem foi tudo o que quis na vida, alto funcionário, administrador-geral do maior hospital do país, legislador influente, docente respeitado e marcante, diretor-geral de 2 grandes unidades, presidente do SUS, deixando na lei uma boa parte do que refletira, sempre com proverbiais cautelas, quem granjeou admirações à esquerda e à direita, acima e abaixo do seu estatuto, não tem, naturalmente, necessidade de mais protagonismo. O livro ajuda a pensar através do desfiar do passado. Ajuda a escolher através de métodos de gestão empresarial que imprimem racionalidade em terrenos onde ela é cotidianamente desmontada pelo imprevisto, como exemplarmente o autor mostra em capítulos finais. Ajuda a respeitar o presente através da tranquila análise de 53 anos de vida social, económica e política de enormes mudanças. Ajuda a admirar figuras que sucessivamente nos mereceram, primeiro, desconfiança, a seguir, temor reverencial, depois, autoridade técnica, mais tarde, respeito pelo serviço da coisa pública e, logo a seguir, admiração intelectual, simpatia, adesão sem reservas, homenagem e, finalmente, saudade. Figuras que esta nossa privilegiada geração reconhece terem sido essenciais no seu exemplo de vida pública. Poderiam ter sido banqueiros ou prósperos dirigentes de empresa. Entraram remediados e remediados saíram. Poderiam ter sido políticos de sucesso, limitaram-se a cumprir o dever de servir com devoção, competência e probidade. Poderiam ter tido uma vida sossegada ou divertida, preferiram trabalhar sempre, com prejuízo da própria saúde
e privação de tempo familiar. Sim, as pessoas que Nogueira da Rocha repetidamente exalta como seus modelos, Coriolano Ferreira e Augusto Mantas, para me limitar apenas aos 2 gerontes da nossa família hospitalar, e mais todos aqueles que ambos selecionaram, prepararam e empurraram para voar, alguns já longe de nós, como Eduardo Sá Ferreira, tiveram, todos nós, eles e nós, tivemos todos o privilégio de viver e trabalhar em tempos onde quase tudo era possível. Teve-se por vezes a ilusão de que tínhamos o mundo nas mãos e as costas protegidas pelos arcanos. Mas cedo ganhámos a experiência de que, quando a política parecia mais reformista, como no consulado de Marcelo Caetano, nem todas as reformas se alinhavam e retrocessos surgiam a miúde. Ou de que, quando tudo de bom se esperava de antes e depois da Revolução de 1974, afinal, nos hospitais a confusão aumentava, como acontecia nos anos de 72 a 77, que Vasco Reis designa, e há uma citação do livro de José Nogueira da Rocha, que Vasco Reis designa por período de administração hospitalar dormente ou doméstica. Ou ainda a ilusão de que as boas leis fazem bons hospitais, como pensámos ser possível em 68 com o Estatuto Hospitalar e o Regulamento Geral dos Hospitais, ou em 1977 com a legislação que venceu por cansaço e bom senso o modelo autogestionário dos agitados anos do PREC, saída da pena afiada de Raul Moreno Rodrigues e da proatividade de Paulo Mendo, sempre na ilusão de que o conceito de autonomia financeira era o mesmo na Avenida João Crisóstomo e na Rua da Alfândega. Ou, finalmente, em 2002-2005, com a criação do modelo de hospitais sociedades anónimas, depois reconvertidos em entidades públicas empresariais, onde eu próprio tive intervenção. Puras ilusões, pelas quais saíram derrotadas as bondosas intenções de mais autonomia para os hospitais, de mais responsável gestão intermédia, de orçamentos iniciais mais próximos da despesa anual final, de mais fácil recrutamento e de mais flexível contratação de bens e serviços. Em 50 anos, pouco ou nada mudou nessas matérias. Mas deixemo-nos de pessimismos, pois há muito a saudar. Saudemos os anos 60, com a criação do Ministério da Saúde, em 58, da Direção-Geral dos Hospitais, em 61, e do SUS, em 66 ou 7. Saudemos a publicação da primeira legislação aceitável sobre financiamento, que data de 66, da pena conjunta de Neto de Carvalho, Coriolano e Mantas, os excelentes cursos que especialistas franceses vieram lecionar entre nós no ano de 68, bem como a geração dos 6 meninos de Rennes que vieram e venceram, sempre sobre a asa protetora de Coriolano. Depois a criação da Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina Tropical, onde se inseriu o curso de Administração Hospitalar, já em 1970. Saudemos os anos 70 pela legislação premonitória da universalidade de acesso, preparada por Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio, o aproveitamento do regime de instalação que permitiu arejar velhos e novos hospitais, o Serviço Nacional de Saúde que veio dar a volta a tanta coisa parada, sobretudo no interior do país, e que permitiu o difícil parto da fusão dos antigos Serviços Médico-Sociais da Previdência com os centros de saúde, um parto de 13 anos, tantos os que decorreram entre 71 e 84, quando a união se concretiza. Foi ainda e também no final dos anos 70 que se começou a estruturar de novo o Ministério, a organizar as carreiras médicas, a reforçar novos e velhos hospitais distritais para acolherem a plétora de jovens internos e, finalmente, a normalizar o famoso regime de instalação. E foi também nessa década que 8 novos e modernos hospitais distritais entraram em funcionamento. 11 anos depois do esforço normalizador
das orgânicas hospitalares de 77, da pena de Neto Carvalho e Coriolano Ferreira, surge nova legislação, perdão, 77 é Raul Moreno Rodrigues, surge nova legislação hospitalar onde Nogueira da Rocha teve papel de relevo. Regressa a visão empresarial do hospital, quase letra por letra, como estava no Estatuto de 68. 20 anos, tantos são entre 68 e 88, 20 anos foram necessários para rever e corrigir derivas do curso da história. Chegam os centros de responsabilidade, que hoje chamam CRIs, onde não resistimos à tautologia dos integrados que Rocha condena. Entram os orçamentos-programa e esboça-se o princípio da contratualização de cada hospital com o grande financiador central com base na produção. O que não teria sido possível sem a visão rasgada de Augusto Mantas, que se virou para o outro lado do Atlântico, aproveitando fundos da ajuda externa dos Estados Unidos. Para haver GDHs, ou grupos de diagnóstico homogéneo, tinha que haver codificação clínica, o que permitia técnicas de revisão de desempenho pelos pares, ou seja, a peer review, a revisão de utilização, se quiserem. E abriu o caminho à criação de modernos sistemas de informação para gestão. Mantas foi então ajudado por João Urbano e Margarida Bentes, já não entre nós, e por um grande lote de excelentes administradores, tal como havia sido ajudado em 1970 pelo excelente Eduardo Sá Ferreira, recentemente desaparecido do nosso convívio. Portugal ficou então à cabeça do movimento europeu de modernização da gestão hospitalar. Não estou a exagerar, porque me foi referido por muita gente. Como prémio deste todo este trabalho, Mantas é demitido de diretor-geral em 1986, por razões sinistramente incompreensíveis. Quartel de inverno, a Escola Nacional de Saúde Pública acolhe-o a tempo inteiro e dele utiliza méritos docentes e de administração, sem contar com a simpatia imensa que derramava sobre gerações de formandos. Menos de 10 anos depois, é concessionada a gestão do Hospital da Amadora Sintra, a qual durou até 2008. Ensaiam-se novas formas de gestão, sempre com autonomia no horizonte, nos hospitais de Matosinhos e Santa Maria da Feira. Prepara-se o terreno para a empresarialização com uma mera resolução do Conselho de Ministros de fevereiro de 2002, que eu redigi, mas mal eu sabia em que camisa me enfiava. Um governo de direita cria os hospitais SA, que o governo socialista seguinte reconverte, sem subverter, em entidades públicas empresariais, até agora permanecendo sem brilho nem glória. Tantas foram as atribulações das prolongadas crises financeiras de 2008 a nossos dias. Esta descrição é exemplarmente tratada no livro de José Nogueira da Rocha. José Nogueira da Rocha considera-se um profissional académico e vale a pena determos-nos um pouco sobre o que levou muitas escolas de saúde pública a recrutarem na alta administração os seus primeiros docentes. Tal aconteceu em Portugal, em 68, com a criação da Escola Nacional de Saúde Pública e Medicina Tropical e o recrutamento de Arnaldo Sampaio, Coriolano Ferreira, Gonçalves Ferreira, Artur Muniz, Costa Andrade, Amélia Leitão, Caiola da Mota, Laura Aires, Caldeira da Silva, Vasco Reis, Nogueira da Rocha, Francisco Ramos e nós próprios e muitos outros. Lobato Faria também. Não havendo prévia carreira académica, foi-se à alta administração e conferiu-se-lhe a graduação necessária. Em troca das palmas académicas, recebeu-se experiência, conhecimento da vida e ligação permanente aos serviços e à prática profissional. Uma troca de interesses sob a forma de recursos humanos que torna as escolas de saúde pública progressivamente transportadas dos Ministérios de Saúde para as universidades. Exemplos anteriores e exteriores abundam em muitos países, mesmo nos que tinham academias fortes e antigas. Na Universidade de Johns Hopkins, Ernest Stebbins foi diretor durante muitos anos, mas antes tinha sido o comissário de saúde do Estado de Nova Iorque. Na London School of Hygiene and Tropical Medicine, Robert Logan, que era o professor da administração de saúde, tinha sido médico da Royal Navy.
Na Bélgica, o professor Alter, da Escola de Saúde Pública da Universidade Livre de Bruxelas, era simultaneamente o secretário-geral do Ministério da Saúde. Sem complexos, Nogueira da Rocha fala-nos positivamente dessa fertilização cruzada entre funções executivas que desempenhou e responsabilidades docentes e de investigação que depois abraçou. E faz bem, pois se a pura academia é essencial para garantir qualidade na pesquisa e expressão do conhecimento, uma componente de vida prática é indispensável para que o ensino ganhe âncora no terreno da vida. Mas é nos 3 capítulos finais que o autor finalmente se revela. No primeiro, analisa, com a distância do tempo, a evolução da gestão hospitalar, comentando as alterações de trajetória. No segundo, analisa estímulos ou incentivos, dificuldades, constrangimentos, contingências, dissecando com racionalidade de gestor não apenas os momentos de instabilidade, mas também os de forte progresso, como o modelo e a escola de formação dos administradores, as influências estrangeiras, de França, dos Estados Unidos depois, da OMS sempre, da Federação Internacional dos Hospitais, e traça a rota da crescente complexidade hospitalar, da sempre insuficiente autonomia, da parcimónia de recursos, da fragilidade e indefinição dos níveis intermédios de gestão. Estas análises são excelentemente tratadas no livro. E no terceiro ensaio final, desvenda opiniões. Atividade em que, como sabemos, é sempre recatado. Mas não esconde a sua posição de manter a estrutura das entidades empresariais, embora modernizada e reforçada, de respeitar o movimento das parcerias público-privadas e não as demonizar, condicionando o seu êxito à qualidade dos contratos iniciais e ao acompanhamento tutelar. Confirma o empenho na profissionalização da gestão dos hospitais e refere o seu alargamento a áreas como a enfermagem, propugna a criação de CRIs, lembrando, todavia, quão imprevisível é o hospital e quão perigoso o corporativismo, e coloca, em termos corretos, o mito do subfinanciamento a par da realidade da subgestão. Finalmente, José Nogueira da Rocha entra Covid-19 adentro pela ótica das oportunidades. Lembra que é a altura de se confirmar o circuito vertical da atenção ao doente, desde a admissão pela urgência, retenção na observação, passagem à medicina interna, o trânsito temporário pelos cuidados intensivos, o regresso pelos intermédios, a hospitalização normal e a alta. Refere o quanto isto vai implicar no desenho de novos ou renovados hospitais. Insiste na flexibilização da gestão do hospital, a partir de mais e mais fino planeamento de recursos. Alarga a criação de CRIs ou setores operacionais. Não receia a externalização de que possa ser mais bem feito fora do hospital ou dentro, mas por outros, insiste em melhor comunicação, melhor controle, melhor avaliação, mais assertividade e coragem nas medidas retificadoras. Nenhuma destas opiniões resulta de palpites. Ele segura-se na opinião dos clássicos da gestão, que invocou logo no início do seu trabalho e vai depois de novo buscar neste artigo final, invocando Fayol, De Bruyne e Peter Drucker, para se concentrar na missão de melhorar sempre o processo de tomada de decisões para que as coisas aconteçam como se planeou. Minhas senhoras e meus senhores, este livro é um produto de conhecimento, de rica experiência profissional, de uma invejável firmeza de princípios e de uma agradável e sempre amiga inteligência emocional. Vale a pena estudá-lo. Muito obrigado. O professor Vasco Reis também quis associar-se ao lançamento do livro do professor Nogueira da Rocha e deixou-nos um texto, não podendo estar connosco hoje, que eu passarei também a ler. E o texto tem como título Gerir Organizações de Saúde.
O papel de gestor de organizações de saúde, quer a nível institucional, quer a nível setorial, é um dos mais complexos cargos executivos atualmente existentes. E tratando-se de um papel exercido no contexto de sistemas de saúde que estão em contínuo processo de reforma, é também cada vez mais exigente por ter que lidar com novas formas de organização da prestação em saúde, num quadro que dá ênfase crescente a uma saúde centrada no paciente, voltada para os resultados e onde as mudanças irão influenciar o exercício profissional em saúde, com reflexos significativos nos domínios da gestão. Provavelmente por isso, já em 1958, Coriolano Ferreira escreveu, procurando talvez estigmatizar algumas práticas da época e que ainda recentemente não se podiam considerar totalmente abandonadas, que quer a administração do hospital, quer a direção dos seus múltiplos serviços não podem estar à mercê de curiosos, bem-intencionados, nem de beneficiários de favores políticos. O que explica e justifica toda a atenção que foi e continua a ser dedicada ao desempenho desse papel e aos requisitos de formação requeridos. Embora profissionais portugueses tivessem anteriormente frequentado programas de formação específica, quer em Edimburgo, 1959, sob os auspícios da Organização Mundial de Saúde, quer em Rennes, na École Nationale de Santé Publique, em 1968, aquele que é apontado geralmente como o primeiro programa de formação em administração hospitalar terá sido realizado na Marquette University, no Wisconsin, em 1926, na sequência de uma recomendação do Committee on Training of Hospital Executives, financiado pela Rockefeller Foundation. Aqui terá nascido a formação em administração hospitalar. Isto, apesar de só anos mais tarde e com a criação de uma pós-graduação na Universidade de Chicago, sob a direção de Michael Davis, se ter fortalecido. Davis, que fora o autor, em 1929, de um livro, Administração Hospitalar, uma Carreira, a necessidade de executivos treinados para uma indústria de $1 bilhão e como devem ser treinados, ela ter conhecido um importante sucesso. Mas, depois da criação dessa pós-graduação, registou-se uma rápida institucionalização do programa de formação e, em 2003, apenas entre os membros da Associação de Programas Universitários da Associação de Saúde, ALFA, já estavam recenseados mais de 120 programas, 40 a nível de pré-graduação e 83 a nível de mestrado. Curiosamente, a partir daí começou a registar-se uma crescente procura de profissionais de gestão com treino específico na área da saúde, que foram ocupando outras funções na administração do hospital, da área de recursos humanos à financeira. Procura que foi acompanhada por uma alteração da designação dos programas que ganharam abrangência e passaram da designação gestão hospitalar, hospital management, e gestão em saúde, health management, e gestão de serviços de saúde, health service management. Em Portugal, e mergulhando mais a fundo no passado, tudo terá começado em 1504, quando Dom Manuel I, por entender que o hospital era coisa grande e de grande maneio, dedicava um título do regimento do Hospital de Todos os Santos àquele ofício, a quem deu superioridade e mando sobre os oficiais do dito hospital, grandes e pequenos, de qualquer sorte que sejam. Volvidos os 5 séculos, o administrador já não se chama provedor, mas chamou-se assim até há poucas décadas. Já não é nomeado pelo rei como seu delegado direito, já não carrega, pelo menos formal e isoladamente, toda a conservação e bem do hospital, que, no entanto, continua a ser coisa grande, de grande maneio, e a exigir que seja honrado e de bom saber quem nele tenha superioridade e mando. Certamente este livro do professor Nogueira da Rocha ajuda a compreender melhor a gestão e a evolução da gestão hospitalar em Portugal. Professor Nogueira da Rocha. Como autor deste livro, não podia naturalmente remeter-me ao silêncio, mas apenas para umas breves e curtas palavras. Palavras para agradecer, para contar uma história e para, sobre o livro, dar conta do que é e aquilo que, numa versão totalmente diferente, poderia ter sido. Agradecer.
Em primeiro lugar, e a ordem dos fatores aqui é arbitrária, tenho que agradecer à APA, nas pessoas do Alexandre Lourenço e do Miguel Lopes, o incentivo, a abertura, o carinho que puseram na publicação deste livro. Mas seria grave injustiça não destacar o papel do esforço inexcedível da Alexandra em tudo quanto representou ou tudo aquilo a que a publicação obrigou. Um segundo agradecimento à Escola Nacional de Saúde Pública, e faço na pessoa da sua diretora, a professora Carla Nunes, porque a escola constituiu o ponto de partida do livro, como aliás nele já disse, mas de que adiante me referirei com maior detalhe. Não posso deixar de agradecer à direção da Associação dos Técnicos de Engenharia Hospitalar, ao diretor da revista, da ATEP, aos membros do Conselho de Redação da revista, ao seu diretor, à editora, que tem um nome complicado, Engenho e Média, pela autorização que me deram para a transposição para este livro dos artigos publicados. A todos os presentes, e dedico uma atenção especial à minha família, a todos os presentes que me deram a honra de aqui estar hoje, desafiando corajosamente os potenciais ou reais malefícios da Covid-19. Fora destes agradecimentos, não posso deixar de felicitar a APA por esta iniciativa, que é uma prova evidente de uma demonstração e compreensão e atenção dos problemas com que o hospital se debate, o hospital e também a saúde, e que constituindo um leque de temas particularmente relevantes. Foram os agradecimentos. A história do livro, quanto ao que o determinou, já está nele contida, mas apenas em partes. Limitei-me a dar conta que ele resultou de um convite feito em 1984 por parte da escola para tratar este tema numa sessão letiva do curso de especialização em administração hospitalar. Convite que julgo ter sido uma sugestão do Manuel Delgado, aqui presente, e que me foi dirigido pela Sílvia Lopes, também aqui entre nós. Mas há mais. Após a primeira sessão, apercebi-me de que o tempo que me tinha sido concedido era escasso para uma abordagem isenta de muitas concessões ou de análises apressadas. Após a terceira sessão, coloquei o problema à Sílvia. Mas a programação do curso tornava difícil a aceitação do pedido, pelo que fui obrigado a terminar a minha intervenção. Mas há mais ainda. E perdoem-me que eu alongo um pouco a história. Em 1966 estava eu muito descansado ao sol em Vila Moura, na praia,
em plena praia, quando toca o telemóvel e estava nele o engenheiro Abrão, que é um técnico do SUS e atualmente diretor da ATEP, e que me desafiava para eu publicar um artigo na revista, na sequência, aliás, de uma colaboração que já vinha de longe. Mas férias são férias. As férias são mais para descansar e não para pensar. Pelo que não pensei mais nisso. Acabaram as férias e, naturalmente, o convite veio de novo à minha mente. E quando nele pensei, ocorreu-me a ideia de escolher como tema aquele que havia tratado na escola. E assim surge o primeiro artigo, publicado na edição número 77 da revista da ATEP, de setembro a outubro de 1996. À medida que ia escrevendo, facilmente me apercebi que o tema, passa a expressão, tinha pano para mangas. Encurtado a história não foi um, não foram dois, não foram 3, foram 16 artigos. Tendo já sido publicados alguns, comecei a verificar que algo constituía para mim, não uma surpresa, mas, enfim, quase surpresa, porque começou a cimentar-se-me a ideia de que teria interesse transpor estes artigos, os que já tinha feito, e os tantos quantos que eu não sabia quantos eram, ou quantos viriam a ser, para livro. Mas esta ideia não ficou apenas a ficar comigo, porque a partir de certa altura comecei a ser estimulado por quem foi lendo os artigos. E aqui está o livro. Sobre ele pouco direi. O António Correia de Campos, na sua reconhecida capacidade de síntese, tendo exagerado um bocado, como aliás é panágio dele, já disse o que era essencial. Restam apenas 3 breves notas. A primeira. Não fora a história já contada, e este livro, repito, repositório de artigos publicados, com alguns acrescentos, jamais teria vindo a lume, ou então, sem esta história, seria uma publicação totalmente diferente. Isto porque era já uma ideia antiga, que aliás era partilhada pelo António Correia de Campos, uma ideia antiga e a vontade de, em parceria e de uma forma muito mais alargada, não deixar de ser o que foi a evolução do mundo hospitalar em Portugal, nas suas diferentes vertentes, desde o início dos anos 60 do século passado, e muito em particular a partir da criação da Direção-Geral dos Hospitais. Naturalmente, o que de mais relevante havia decorrido também não devia ser esquecido. Mas o enfoque principal seria, passa a expressão, relembrar o que foi, a começar, a Direção-Geral dos Hospitais, os seus protagonistas, a sua ação e as consequências que daí derivaram. E o livro fala disso. Esta ideia, que era magnífica, acabou por ceder o lugar ao que resultou da história já contada. Mas sempre direi que essa ideia e essa vontade deve continuar a ser
acalentada e concretizada. Se tal acontecer num curtíssimo prazo, e percebem porque é que eu falo em curtíssimo prazo, e aqui fica o desafio para quem o quiser e poder fazer, não negarei por isso, ou para isso, o meu modesto contributo. A segunda nota é de que, mesmo com esta estrutura, o conteúdo dos artigos publicados, designadamente os que se reportam ao que deixei escrito em cada uma das fases da evolução, teria naturalmente ou teria tido um maior desenvolvimento não fora a limitação espacial imposta a cada artigo, entre 6 a 7 páginas, ou no número de caracteres, cujo número já não me lembro. Mas eram poucos. Com a terceira nota, e com isto vou acabar, pretendo dar conta do que cedo cheguei à conclusão de que seria muito difícil escapar ao pecado de não esquecer todos os protagonistas, pelo menos os mais relevantes, que intervieram na evolução descrita. Certamente isso aconteceu, e ainda hoje me lembrei de um nome, aqui invocado, pelo que peço a quem esqueci que me desculpe deste pecado. Mas outro pecado, talvez menor, reconheço ter cometido. Embora me sinta confortado com o merecido relevo que no livro dei a Corilano Ferreira e Augusto Mantas sobre o inquestionável e enorme contributo para a evolução da gestão hospitalar em Portugal, lamento, certamente, não ter valorizado a ação de alguns, talvez muitos, que não esqueci. Foram 2 pecados, e por isso, pecador me confesso. Obrigado.